Olá, pessoal. Como vão? Meu nome é André Garcia Alves Cunha, sou um especialista em Direito da Mineração e Meio Ambiente e o nosso canal tem como seu principal objetivo criar fóruns de discussão para que a gente possa, em conjunto, desenvolver melhor o direito da mineração no nosso país. Espero que seja de bom proveito a todos que estiverem hoje nos ouvindo ou nos assistindo. Então, gente, no nosso último podcast, nós falamos sobre a questão da importância dos princípios na atividade mineradora. Como, na verdade, essa base principiológica tem reflexos práticos muito palpáveis no dia a dia daqueles que lidam com a mineração, em especial aqueles que lidam na área jurídico-minerária. Pois bem, e nós finalizamos no nosso último programa falando acerca do princípio do interesse nacional. Eu gostaria só de fazer uma ressalva que talvez tenha passado de forma despercebida, uma ressalva que pode ter passado despercebida no nosso último programa. Não existe nenhum tipo de atividade de forma que seja respeitado um interesse absoluto, certo? Sempre vai haver uma análise por parte da Agência Nacional de Mineração, que, em última instância, é a palavra da União Federal, que é a proprietária dos bens minerais, que vai dar a última palavra acerca de se a atividade pode ou não ser desenvolvida, ok? Portanto, eu gostaria de fazer uma leitura aqui para vocês, que eu obtenho desse livro, Direito Minerário, do Pedro Ataíde, outra dica aqui que eu dou para vocês, prefaciado por um grande amigo meu, Talden Farias. Espero que ele esteja acompanhando, ou no nosso canal no Spotify, ou no nosso canal do YouTube, que ele possa estar acompanhando essas nossas discussões, porque eu sei que ele pode contribuir demais. Um abraço, hein, Talden? Espero que tu esteja ouvindo ou assistindo. Então eu vou passar aqui um conceito interessante para falar sobre essa questão do princípio do interesse nacional antes de nós iniciarmos o outro princípio. As políticas públicas dirigidas à mineração não podem ser instituídas para garantir o mero crescimento econômico ou do PIB. Então a gente, quando fala de mineração, a gente está falando muito mais do que apenas em aspectos econômicos. A mineração atenderá ao interesse nacional se realizada no sentido de garantir interesses estratégicos do Estado brasileiro, melhorias sociais e de desenvolvimento humano, como nos setores de saúde e de educação. Portanto, o interesse nacional deve ser um dos principais vetores da política mineral adotada pelo Estado brasileiro. Então, na análise da agência, pessoal, vamos relembrar, né? Quando a gente fala, desde o momento ali do requerimento de pesquisa, quando o minerador começa a fazer os seus trabalhos, né? Para depois culminar com trabalhos de lavra, deve ser analisado pelos profissionais, pelos técnicos que trabalham na agência, se de fato o interesse nacional está sendo perseguido ou se são interesses meramente econômicos. É claro, o minerador, o empreendedor, tem como objetivo auferir lucro. Não se está demonizando isso, muito pelo contrário, senão não haveria esse tipo de atividade privada no nosso país. Porém, é papel da agência verificar se, além dos interesses econômicos, outros interesses estão sendo perseguidos. E agora a gente então faz o link entre o princípio do interesse nacional e aquele que é o próximo princípio, o princípio do resultado global. O que nos diz o princípio do resultado global? Justamente essa análise holística de todos os fatores que de alguma forma permeiam a atividade mineradora. Então, a administração pública, ao conceder o direito de pesquisa ou exploração de um minério, de um determinado minério, ela deverá analisar os aspectos minerários, são os técnicos propriamente ditos, ou seja, existe tecnologia disponível para que o minério seja extraído? Ambientais, nessa determinada região, a atividade mineradora é permitida, tendo em vista o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Um grande exemplo para vocês. Em unidades de conservação de proteção integral, Lei 9.985 de 2000, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, certo? Nem unidades de proteção integral, são tipos de espaços ambientalmente protegidos previstos nessa lei que eu acabei de falar para vocês. É possível ocorrer a mineração? Em princípio, não, né? Então aqui nós, de novo, né? Nessa colisão de princípios,
De um lado, o princípio previsto no artigo 176 da Constituição Federal de 1988. De outro lado, o princípio da proteção ao meio ambiente, previsto no artigo 225 da mesma Constituição. O que deve prevalecer no caso concreto? É algo a ser analisado pela agência. E vocês vão ver, tá, pessoal, que aqui o nosso podcast, o nosso canal do YouTube, nós vamos o tempo inteiro estar tratando mineração e meio ambiente juntos. É impossível hoje nós dissociarmos esse tipo de análise, porque não se pode mais permitir qualquer tipo de atividade, inclusive as atividades mineradoras, dissociadas do maior respeito possível ao meio ambiente. Então, desenvolvimento econômico e preservação ambiental devem caminhar de forma conjunta, certo? Por isso que eu sempre repito na importância da multidisciplinariedade dos profissionais que assessoram empreendedores, comunidades, poder público. Há necessidade de engenheiros especializados, há necessidade de geólogos, necessidade de um departamento técnico que compreenda a legislação mineral, né, e o que de mais moderno esteja se passando no meio ambiente da mineração, assessoria jurídica especializada, enfim, tudo aquilo que contempla as nuances relacionadas à atividade mineradora devem passar por uma equipe técnica especializada justamente para o respeito desse binômio, proteção ambiental e atividade mineradora, ok? Então, minerários, ambientais, econômicos, sim, a parte econômica é fundamental, ou seja, o custo da lavra, o custo para se obter o minério, o custo para se transformar o minério que está na natureza em riqueza para o minerador e para a sociedade, ele é maior ou é menor do que o lucro? Se o custo for superior ao lucro social ou individual, não há o porquê de dar continuidade na atividade, certo? Sociais, outro aspecto que é importantíssimo ser analisado pela agência, os aspectos sociais advindos da atividade mineradora. Quantos empregos serão gerados? Qual será o impacto positivo para a comunidade? Respeitar a comunidade, dar todas as garantias para a comunidade de que aquela atividade mineradora não afetará de forma negativa a vida, o cotidiano das pessoas. Há que se levar em consideração também os aspectos políticos, especialmente se nós estivermos tratando de um regime, que nós vamos também falar de forma um pouco mais profunda adiante, do regime de licenciamento mineral, que depende demais dos aspectos políticos, e também, né, os aspectos estratégicos e críticos relacionados à atividade mineradora. E quando eu falo de aspectos estratégicos ou críticos, nós estamos especificamente falando daquilo que? Do tipo de minério envolvido, ok? São minérios críticos, necessários ao desenvolvimento de determinadas atividades e esse minério já não se encontra tanto na natureza quanto se encontrava há décadas atrás. Esse minério não é necessariamente crítico, mas é absolutamente estratégico para o desenvolvimento, por exemplo, da expansão da tecnologia no país, que a gente vê tanto hoje em discussão. A partir dessa análise holística de todos esses elementos que a gente está tratando aqui, há a verificação por parte de agência se há ou não viabilidade para que o empreendimento minerário possa ou não funcionar. Para título de curiosidade aqui para vocês, curiosidade e informação importante também, né? A resolução número 2 de 18 de junho de 2021 da Agência Nacional de Mineração, isso está aqui para vocês, né, numa imagem, se vocês quiserem depois buscar no portal da mineração.com.br, está ali a lista dos minerais estratégicos ou críticos e a sua importância para o desenvolvimento do país, ok? Tem ali para vocês ali a definição desses minerais. Vamos para o próximo princípio? Próximo princípio, eu acho que nós não precisamos até nos ater demais a ele, mas enfim, né? É algo mais do que falado nos dias de hoje, que é o princípio da recuperação do meio ambiente degradado. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 é o capítulo dedicado à proteção ambiental no Brasil, certo? Especificamente, quando nós tratamos desse artigo e no seu parágrafo 2º, é dito: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado
a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei, certo? Então, qual órgão público, André? Depende. Depende da área, depende da região, depende do nível de impacto. Pode ser o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, pode ser um instituto estadual, pode ser, de forma muito remota, uma fundação municipal. Quando eu falo de mineração, a gente está falando de um interesse difuso. É uma atividade que demanda uma poluição, um impacto ambiental, melhor dizendo, que pode afetar um número indeterminado de pessoas. Então, num caso como esse, muito provavelmente um instituto estadual de meio ambiente, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos o IMA, Instituto de Meio Ambiente do nosso estado de Santa Catarina, mas também, a depender do grau de impacto, pode ser o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, é o órgão público competente que vai exigir tecnicamente a forma pela qual a mineração deve recuperar o meio ambiente degradado de forma concomitantemente à lavra, tá, pessoal? O ideal é que seja concomitantemente à lavra ou à pesquisa, a depender em que fase estará o processo administrativo minerário. Pode ser no momento da pesquisa ou no momento da lavra. Hoje nós temos, inclusive, inúmeras normas que tratam acerca da forma pela qual a recuperação do meio ambiente deve ser realizada. Nós temos a Política Nacional de Manutenção, enfim, a Política Nacional, agora me foge a palavra, Política Nacional se eu não me engano, de manutenção de barragens. A lei que prevê de que forma deve ocorrer o fechamento de mina, resoluções da Agência Nacional de Mineração. Enfim, nós temos hoje uma gama muito completa e complexa. De novo, repito, a questão da multidisciplinariedade é fundamental que profissionais saibam, né, não apenas lidar com todo esse arcabouço legal, mas saibam dar soluções para o minerador ou para a comunidade ou para o órgão público, não importa, soluções eficazes, jurídicas, que possam induzir comportamentos positivos por parte do minerador e da sociedade. Então vocês vejam que é uma sequência lógica do que nós estamos falando aqui no nosso podcast, né? O que nós falamos há 2 ou 3 podcasts atrás, da forma pela qual o direito pode contribuir para a atividade, a gente vai sempre puxando aqui nos nossos episódios. Como que o direito pode contribuir? Induzindo comportamentos positivos por parte daqueles que, tecnicamente, nas frentes de lavra ou nas áreas de pesquisa, estão desenvolvendo as suas atividades. Então, temos aí o princípio da recuperação do meio ambiente degradado, certo? E, por fim, nós temos um princípio fundamental, que é o princípio da vedação à especulação de direitos minerários. Isso é uma coisa que era comum até um tempo atrás, hoje já não é mais tanto, certo? Como a nossa lei permite que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam realizar o requerimento de pesquisa, certo? Isso possibilita ainda, só que acontece, hoje em dia, vem acontecendo cada vez menos, que alguns profissionais da área técnica, normalmente da área de engenharia, não são todos, são poucos, tá, pessoal? Inclusive, gosto demais do pessoal da engenharia, não me levem a mal, mas isso é uma prática que acontecia. Alguns profissionais da área de engenharia, conhecedores de áreas passíveis de iniciarem um trabalho de pesquisa, realizavam requerimentos de pesquisa em nome deles, pessoas físicas, engenheiros ou geólogos, enfim, certo? E sentavam, vou usar essa expressão, e sentavam no seu direito, o direito do título, especulando para que eventual minerador, esse sim, com capacidade técnica e econômica, adquirisse esse requerimento de pesquisa de uma pessoa física que estava simplesmente especulando a possibilidade de vender o título futuramente. Isso é uma prática vedada, tá, pessoal? Isso não pode. Porque o próprio Código de Mineração estabelece prazos para que o titular inicie os seus trabalhos de pesquisa. Nós temos ali, por exemplo, o artigo 29, inciso 1, a linha A do Código de Mineração, ou da lavra, o artigo 47, inciso 1 do mesmo Código de Mineração, Decreto-Lei 227 de 1967. Só que esses prazos normalmente podem ser prorrogados por justificativas.
Então era muito comum um engenheiro, um geólogo, que tinha o conhecimento técnico e sabia manusear o sistema, fazia o seu requerimento de pesquisa no sistema, era estabelecido aquilo que nós chamamos de direito de prioridade, ou seja, é um direito que confere àquele que requer a pesquisa uma prevalência em relação a terceiros, e sentado no título esperava, né, acomodado, vou usar essa expressão, acho que é uma expressão melhor, acomodado na sua posição, especulava esses imóveis, deixava esses imóveis improdutivos, esperando que terceiros investidores viessem adquirir dele. Isso é uma prática vedada, né, pelo Código de Mineração. Mais um princípio fundamental para a gente estar trabalhando, não somente nessa aula, mas vamos falar de forma mais aprofundada nele, quando nós tratarmos do quê? Do processo administrativo que tem como finalidade a concessão de uma lavra, ou seja, transformar o minério que está na natureza, aquilo que nós chamamos de jazida, numa mina em funcionamento. Transformar o minério em riqueza. Vamos falar muitas vezes desse princípio da vedação, a especulação dos direitos minerários. Certo, pessoal? Então, a parte principiológica, eu me socorri hoje fundamentalmente desse livro daqui do Pedro Ataíde, Direito Minerário, publicado aqui neste ano de 2023, prefaciado, gosto de falar sempre disso, né? Pelo meu amigo Talden, um livro muito didático, muito interessante. Um ou outro princípio aqui, me permito discordar do Pedro, né? Apesar de achar o livro muito bom e recomendar, que eu entendo que já está incorporado um no outro, então não tratei exatamente da ordem que ele trata aqui, mas eu segui grande parte do raciocínio que ele desenvolve como um método, um roteiro de trabalho para estar criando esse ambiente aqui de debate com vocês. Novamente, gostaria de agradecer aos que estão ou me ouvindo no Spotify ou me assistindo pelo YouTube, certo? Pedir para que você que se interesse pelo assunto ou sabe de alguém que possa se interessar pelo assunto, divulgue tanto o nosso canal no Spotify quanto o nosso canal no YouTube. Lembrando, é a partir da discussão, é a partir do debate em que nós podemos fomentar melhor essa atividade. Ganhem os profissionais, ganha a iniciativa privada e quando a gente fala de mineração, ganha a sociedade brasileira de forma geral, ok? Gostaria de agradecer novamente, um grande abraço, até a próxima.